Boa tarde a todos. Troquei aqui minha tradicional camisa preta, porque o clima não está ajudando, mas pelo menos a voz está um pouquinho menos anasalada. Deixa eu compartilhar a tela aqui, que quase que eu engato falando sem dar o compartilhamento. Compartilhar. Beleza. Temos aqui o gráfico, porém, antes de virmos para gráfico, porque a gente não teve tanta movimentação hoje, jabazinho, né? Então a gente tem toda terça-feira a newsletter só de cripto, aqui da Genial. Sou eu e o Bruno, tá? Que produzimos ela. Hoje a gente trouxe especificamente o tema da Ethereum, tá? Que é uma das poucas criptos que vai ter, uma das poucas criptos relevantes que vai ter algum gatilho micro, né, inerente a ela mesma, para ter uma movimentação de preço ainda esse ano. Esse upgrade aí ele vai ser chamado de Denkun, né? É o fork Denkun, e com ele vai trazer ali uma proposta de melhoria que é conhecida como a proposta número 4844. E a gente explica aqui, tá? Essa news foi feita em parceria com o pessoal da Mercúrios Cripto, eles são tanto uma asset quanto uma casa de research. O Igor, tá? O Igor é o analista específico de Ethereum lá, um dos caras que mais manja de Ethereum do Brasil. É fácil, falo isso com tranquilidade, tá? Então, tá de uma forma bem digerida, tá? Para pessoa que quer entrar um pouquinho mais no técnico para entender um pouco mais dessa evolução do Ethereum. Aqui tá de forma digerida, depois a gente vai disponibilizar o report completo, tá? E 100% do report sem muitas limitações técnicas, aí é para quem gosta mesmo e quer entender a parada. Escrito ali pelo Igor e pelo Gabriel. Mas é isso aí. Então, falei que ia trazer de Ethereum, já deixei o link aqui, tá? Publicado pelo perfil da Genial aqui no chat. Quem quiser acessar a news, aí saber também do que mais aconteceu na semana, que é o que a gente vai comentar aqui, mas especificamente sobre Ethereum, tá lá, cara. Conteúdo de primeira. Além disso, minhas redes sociais, @ericfonch, YouTube, Twitter e Instagram, tá? Esses três aí tô bem mais ativo do que eu tava antes. E o Twitter eu trago aqui de forma um pouquinho mais contraída, tá? As manchetes que eu venho comentar aqui com vocês na sala ao vivo. Dito isso, vamos aqui para movimentações de preço. Segue o jogo, tá, rapaziada? Não aconteceu muita coisa. A gente tem que ficar um pouco mais ligado amanhã, só para ver realmente se a proposta de aumento do teto vai passar da forma que eles levantaram ali, tá? O teto de dívida dos Estados Unidos provavelmente vai passar, tá? Pegaria muito de surpresa o mercado caso não passe. Então, quarta é só ficar de olho para ver se deu esse bizu aí. E sexta-feira a gente tem payroll, tá? Aí sim, sexta é o dia que a gente tem que ficar de olho. Só que até lá a gente vai ter o fechamento de mercado. Eu abri o calendário aqui, eu vi que ele não subiu na transmissão. Mas amanhã a gente tem o fechamento mensal do Bitcoin, tá? E a gente pode ver aqui, ó, se a gente puxar. O fechamento mensal do Bitcoin não, o fechamento mensal do mês, né? Mas se a gente puxar o gráfico do Bitcoin aqui, a gente vê que a gente está caminhando para após 4 meses de alta, tá? A gente está fechando, tá caminhando aqui para um fechamento mensal em queda, no vermelho. Se a gente pegar aqui o semanal, que foi o gráfico que eu usei para traçar esse canalzinho de baixa, também a gente está caminhando aí para mais uma semana de fechamento em baixa, só que, como eu prefiro aqui observar o gráfico diário, tá certinho. A gente está operando de volta dentro da zona de congestão que a gente estava ao longo dos últimos 2 meses, tá? Entre 28 e 26 mil dólares. O canal de baixa, ele vai se mostrar um pouco mais certeiro aí, após a volatilidade que a gente pode vir a ter, dependendo dos dados que vierem sexta, tá? Eu tô mostrando o dedo aqui, eu fechei o ângulo da câmera, eu preciso mostrar certinho. Temos que ficar de olho com a volatilidade de sexta, após a divulgação dos dados de payroll. E ver como o Bitcoin vai reagir, tá? Porque a gente pode ainda trazer aquela relação de Bitcoin com ativos de tecnologia de novo, por um caso um pouco diferente, né? Porque no caso do Dow Jones, né? Se a gente comparar Nasdaq e Dow Jones, são as duas bolsas lá fora, uma excluindo tech, a bolsa de tech é a que está voando, tá? Dow Jones nem tanto. Então, o Bitcoin tendo essa relação um pouco mais alta com ativos tech, pode explicar que esse movimento dele também é um pouco mais parecido com ativos de tecnologia. Dito isso, a gente tem que ver até quando essa narrativa de tech a preços esticadíssimos vai se manter, visto que a gente está se caminhando aí para um desenrolar de política econômica dos Estados Unidos para a taxa de juros mais alta. Tá? Então, uma política econômica contracionista por mais tempo, né? O famoso higher for longer. Então, até o final do ano aí, meio que a gente já está comprado uma tese de pelo menos 5% de taxa de juros. Né? Próxima reunião, pode mudar tudo dependendo do que vier a sexta, tá? Mas a princípio a gente está caminhando aí para um 5%, aliás, 5,25%, né? Para 5,5% na próxima reunião do Fed, dia 14 de junho. Principal dia, sexta, para olhar payroll, e quarta-feira ver se o teto aumenta certinho e não pega ninguém de surpresa, tá? Isso aí é o que eu ficaria de olho para a pessoa que está mais operando cripto.
Fora isso, a gente pode entrar... calma, só para dar um bisuzinho aqui na Ethereum, tá? Porque nada mais justo, já que a news é sobre ela. Ela está com um canal um pouco, não tão bem definido, tá? Quanto o do Bitcoin, mas está com um movimento bem parecido. O que dá para ficar de olho na Ethereum por conta dessa próxima atualização dela, ela vai deixar muito mais barata as formas de interação com a Ethereum. E o que isso quer dizer? Você já tem as soluções de rollup, né, que são aquelas segundas camadas da Ethereum, que elas deixam um pouco mais barato e rápida a interação com a Ethereum. E com essa próxima atualização, vai deixar ainda mais. E esse ano, a gente já está com um nível de atividade nessas soluções de segunda camada e na Ethereum bem altas, tá? Tá bem aquecido, digamos assim, tá? É um ano que, apesar de um bear market que a gente está vivendo, é um ano bem aquecido de atividade para Ethereum. E Ethereum tem um negocinho específico dela ali, que é uma outra proposta de melhoria, que já foi aprovada, né? Mas a gente se refere a ela pelo número 1559, então é IP 1559, que ela passou a queimar partezinha da taxa de Ethereum que você paga. Então, você consumindo lá, usando a rede Ethereum, você deixa uma taxinha de Ethereum. Parte dessa taxa que você deixa lá é queimada e retirada de circulação para sempre. Então, se você tem muita atividade, Ethereum consegue se tornar até deflacionária, de tanta taxinha que você está queimando. E a gente está nesse cenário, tá? Mesmo num cenário de bear market. Então, se a gente somar isso à próxima atualização, que deve sair esse ano, que é a atualização que a gente está falando ali na newsletter, você pode estar traçando um ambiente ainda mais competitivo de usabilidade, porque vai ficar muito mais barato e muito mais rápido. Então, cara, para você ter mais taxa sendo queimada, pode ser um fator que leve a Ethereum a se descolar de um movimento tão parecido quanto o do Bitcoin, tá? Justamente por esse fator deflacionário. Por enquanto, o movimento está muito parecido com o do Bitcoin, tá? Se a gente pegar os dois gráficos, não é tão estranho um do outro. Porém, esse ano a gente pode começar a ter esse efeito de descolamento, tá? Mas vamos aqui passar para as notícias, é bom ficar de olho nisso. Ethereum, tá? Eu vou começar a trazer mais, porque é um ativo que eu gosto muito e particularmente é a minha maior posição, tá? Eu tenho ainda mais Ethereum do que Bitcoin. Aí são opiniões, tese de investimento de cada um, mas vou tentar dar uma pincelada a mais em Ethereum aqui nas salas ao vivo, porque, bom, também é o segundo maior ativo de cripto, né? Acho que vale a pena. Deixa eu só dar um boa tarde aqui para quem estiver presente. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, Rafael Fernandes. Pô, o Rafael tá batendo carteira aqui já. E, pô, Carvão, depois estão pedindo aqui o link do curso, tá? Mas fora isso, vamos seguir para o overview geral do mercado. Aqui a gente pode ver o destaque tá, Bitcoin e Ethereum, além das principais outras moedas que também fazem parte do cenário da Ethereum como um todo, que é a Lido, Arbitrum, Rocket Pool e Optimism. Frax também, tá? Mas hoje a gente pode olhar aqui que a Optimism, ela tá com uma movimentação um pouco diferente das outras. Está com uma queda de 7% só nas últimas 24 horas. E o porquê disso? Deixa eu inverter um pouquinho a ordem aqui das notícias para falar de Optimism. Selecionei. Porque ela vai ter um unlock de tokens, tá? A gente consegue abrir aqui, ó, perfilzinho da Optimism, a gente vê que ela tem em circulação apenas 300 milhões de token, tá? Mais ou menos, com uma média de volume negociada de 120 milhões de dólares. E amanhã a gente vai ter o unlock, né? Ou seja, a gente tem tokens Optimism que existem, que estão travados, e ele tem um cronograma de unlock, né? Que são o período com o qual esses tokens vão entrando em circulação. Um desses períodos é amanhã, e vai ser específico para pagamento das pessoas que financiaram a Optimism lá atrás, principalmente institucionais. E esse número de tokens que vai entrar no mercado amanhã é quase o dobro, aliás, é mais do que o dobro do que já está em circulação hoje, tá? Então a gente vai praticamente dobrar o número de tokens no mercado, e isso é o equivalente a uma proximidade ali de 600 milhões de dólares, tá? No valor atual do token. 600 milhões de dólares entrando a mercado, tá? Não é todo mundo que vai vender, obviamente, mas 600 milhões de dólares entrando a mercado para uma moeda que tem, em média, 120 milhões de dólares negociados dia. Isso aqui ainda está um pouco inflado, tá? Porque o pessoal já começou a se prevenir disso, aumentando um pouquinho a venda ali. Pode causar um estrago, tá? Então é por isso que a Optimus está caindo um pouco mais do que o resto hoje. Que é o pessoal que já está se precavendo ali, falando, pô, vai ter um monte de institucional ganhando um monte de token amanhã. Os caras já estão pelo menos 6 vezes, com 6 vezes de lucro, né? Porque eles estão com o preço médio ali de 25 centavos, eu acho, de dólar, que eles entraram na rodada. Então o pessoal começa a vender antes, fala, pô, esses caras vão vir, vão despejar, então, pô, vou sair agora. E é bom ficar de olho nessa movimentação, tá? Então esse tipo de coisa aqui, esse tipo de análise, é bom para você entender o que está acontecendo e não ficar muito assustado com, tipo, não, pô, a Optimus está perdendo os fundamentos dela. Não, na verdade ela segue normal, só que ela tem um supply circulante muito baixo. Então é bom ficar de olho nisso.
Apesar dessa queda, tá? Ela tá com previsão de lançamento da próxima atualização dela, que é a Bedrock, ainda mês que vem. Então, isso aqui, para quem tiver mais imerso, tá? Eu confesso que eu não tô tão imerso nesse ecossistema da Optimus, pode se tornar uma boa oportunidade de compra. Porque você tem o pessoal se livrando agora com medo do despejo dos institucionais amanhã, uma grande atualização para ela prevista já mês que vem. Então, pode abrir uma janelinha interessante de operação aí, tá? Vou tentar, para quem se interessar aqui, eu posso tentar ir buscar mais informações para ver se realmente vai dar algum trade legalzinho, mas não estou tão imerso em Optimism assim. Agora sim, voltando para a ordem das notícias, a gente pode vir falar, começar com o Brasil, tá? A gente tem aquele marco legal das criptomoedas que passou batido ano passado, tá? Antes do ex-presidente assinar ele, tá? Passou batido, ficou em hold. E agora a gente tem fontes, né? Fontes dizem que esse marco ele deve ser assinado aí pelo atual presidente num evento feito pela AB Cripto, tá? Isso aqui provavelmente vai passar, tá? Porque tá desenhadinho legal. E, de novo, como eu venho falando aqui, o Brasil está se posicionando de uma forma interessante, tá? Para construção de infraestrutura em blockchain. Vamos separar isso de cripto, tá? Uma coisa não tem muito a ver com a outra, apesar de um estar embaixo do guarda-chuva do outro. Mas provavelmente vai passar, tá? Vai passar e, de novo, para o Brasil é ótimo. Tá bem interessante a forma como o marco foi descrito. Em compensação, a gente tem poucas definições sobre assuntos gerais. Tá? Um desses seria a própria tokenização de ativos, que por mais que esteja sendo bem comentada em vários âmbitos, tá? Principalmente no âmbito legal. Só uma curiosidade, minha namorada é advogada também, e ela começou a comentar comigo, sem eu falar nada, falando, cara, eu estou impressionada com a quantidade de advogados fazendo trabalhos relativos à tokenização. Então, cara, a advocacia e o ramo do direito está olhando muito para dentro desse pedaço, só que faltam parâmetros fáceis de serem definidos. Aliás, faltam definição de parâmetros para que todo mundo esteja na mesma página. Um desses é para a tokenização de ativos. Então, você teve algumas empresas aí grandes representantes do setor de tokenização, como a Leak, né, que é do nosso colega Daniel Cocchieri, a gente tem um podcast gravado com ele também, e o mercado Bitcoin, tentando colocar para a CVM ali um método padronizado de tokenização para que você tenha até uma facilidade maior de controle, né? Porque não adianta cada um estar tokenizando um ativo diferente numa rede diferente, porque no final das contas, para você controlar tudo isso, vira um grande barata voa aí, tá? Então a gente tem essa movimentação partindo de empresas brasileiras para com os órgãos reguladores. Então, bacana ver esse caminho. Tem que ver como o órgão vai responder a isso, tá? Não adianta só propor e não dar em nada. Agora, saindo um pouco do Brasil, a gente teve ali a questão da próxima eleição, tá? Eu já trouxe aqui o Robert Kennedy Jr., ele estava se colocando como o primeiro político a realmente ter uma eleição com doações, aceitando doações de Bitcoin oficialmente, né? Alguma coisa assim. E agora ele veio com mais uma, criticando a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos, dizendo, vocês estão protegendo os bancos, não estão protegendo o povo, não sei o quê, preciso de pessoas que trabalhem comigo, que sejam crypto-friendly, né? Isso aqui tá traduzido, mas amigos das criptomoedas fica meio estranho, mas é o pessoal mais adepto a cripto, que não esteja tão contra, assim como a SEC tem se posicionado. Então, de novo, cara, pauta política, cripto vai entrar forte. A gente teve o DeSantis também, que é o governador da Califórnia, que também vai concorrer, falando ali que é pró-Bitcoin, só que aí já começou gente a aparecer falando, não, que ele só está falando isso pela pauta política mesmo, que ele nem acredita nisso. Então, cara, é bom e ruim, tá? Bom que tá vindo pro mainstream e ruim que já tá virando um showzinho de horror ali. Enfim, eleição. Agora, migrando para o outro lado do mundo, né? A gente está meio que fez Brasil, Estados Unidos, agora é Japão. A gente tem o Japão lançando ali o projeto piloto da CBDC deles, tá? No caso, o Iene Digital, a gente vai ter o nosso real digital. E eles com o Iene Digital, eles passaram por mais uma fase, tá? Seria o primeiro piloto lá deles parece que deu certo, e agora eles vão implementar essa segunda fase de piloto, essa prova de conceito, né, o Proof of Concept deles, do Iene Digital. Então o Japão aí também caminhando para ter uma moeda 100% digitalizada e tokenizada. E agora, ainda nos segurando lá no Oriente, também a gente tem o caso Hong Kong e China, né, aqui no caso de Hong Kong, que também já faz mais de semana que eu tenho comentado, que Hong Kong se posicionou muito como um lugar crypto-friendly, né, para receber desenvolvedores e startupeiros de cripto. E além do lado institucional da coisa, eles agora se posicionaram também como alguém que vai permitir com que o varejo deles negocie cripto. Então, o negócio é que, apesar deles terem anunciado que o varejo poderia negociar cripto a partir da virada do mês, né, dia 1º, já depois de amanhã, é que você não tinha empresas legalizadas, né, empresas autorizadas a realizar esse negócio cripto lá. Então, cara,
é um mercado relevante, tá? Um mercado bem para frente em questão tech, e obviamente você tem várias empresas querendo abocanhar esse mercado aí. Aí começou essa guerrinha entre exchanges para ver quem que realmente vai conseguir ter a autorização para operar lá. Então você teve, Coinex, BitHK, qualquer outra, Huobi, Gate.io, você tem BitMEX. Então, cara, você está com várias exchanges concorrendo para ver quem que vai abocanhar esse mercado. É bom ficar de olho aí em 1º de junho, porque apesar de ser varejo e varejo não fazer tanto preço, pode ter um influxo de capital interessante no mercado, tá? E pode ter um repique ali de volatilidade, visto que a gente está no mercado que está com a liquidez muito baixa. Então vale ficar de olho aqui. Além de ser virada de mês, a entrada aí do varejo de Hong Kong também negociando em cripto. Uma outra notícia que essa aqui veio em cima da hora, tá? Ela acabou sendo publicada aqui depois de eu ter levantado as notícias do dia, então eu não cheguei a ler muito, mas me chamou bastante atenção, é que a Tether, ela, além de ter anunciado que vai passar a colocar 15% do profit dela, né, 15% do lucro dela trimestral comprando Bitcoin, agora parece que ela está investindo investindo no setor de mineração, né, mas está criando as próprias máquinas de mineração, os próprios rigs de mineração de Bitcoin. Parece que a Tether está incluindo esse setor de mineração, essa linha de mineração dela lá no Uruguai. Então, cara, os caras estão meio que dando um double down no Bitcoin, tá? Também, isso aqui eu não tirei uma opinião muito concreta ainda disso, mas para mim é bom e ruim ao mesmo tempo. Vou tentar ter uma definição um pouco mais clara do que eu acho sobre isso, mas, cara, de novo, é uma grande marca, um grande nome, uma grande empresa com muito lucro, que vai começar a trazer grana para Bitcoin, tá? Então isso aqui pode absorver muito da pressão vendedora e, de novo, no mercado com pouca liquidez, pode dar um boom de preço não irrelevante, tá? Aqui a gente já não está mais falando de varejo, numa empresa com lucros bilionários trimestralmente. Então, ficar de olho aí na movimentação da Tether, que da Optimus eu já comentei. Agora falando, hoje a gente girou o mundo inteiro, né? A Rússia, no caso, ela estava com planos ali de criar uma exchange estatal de cripto. Obviamente deu errado, porque uma coisa vai diretamente contra a outra, tá? Eu não sei nem como isso aqui funcionaria, mas eles só vieram se retratando, falando que não vão, de fato, ter essa exchange estatal, e ainda anunciaram que das empresas que forem operar ali como exchange serão ainda mais reguladas, tá? Caminhando para o finalzinho aqui, a gente teve a stablecoin da DAI. A DAI é tida como a única, a maior, única não, mas a maior stablecoin descentralizada. Ela tenta replicar o dólar, só que ao invés dela ter o backing em dólar, ela tem o backing em outras moedas também, todas remetendo ao dólar. Então ela tem ali como lastro o SDC, que é uma outra stablecoin lastrada em dólar, ela tem títulos do governo, ela tem próprio Ethereum, tá? uma participação em Ethereum ali para fazer esse lastro, só que ela tem reduzido a exposição dela ao SDC e aumentado a exposição dela a títulos do Tesouro. Então ela está meio que criando essa independência, só que também ela está perdendo um pouco dessa caracterização como tão descentralizada assim, tá? Então a gente pode falar que ela é semi-descentralizada. Para quem quer tentar não ficar tão refém de empresas, é uma opçãozinha um pouco melhor, mas sendo bem sincero, cara, eu ainda continuo comprando o risco SDC, tá? Se for para me expor em stablecoin, prefiro colocar meu risco ali na USDC, que é da empresa Circle, tá? Porque a gente sabe que o lastro deles está lá no BNY Mellon, que é tido como o banco too big to fail, o mais antigo dos Estados Unidos, e se esse banco aí tiver ruim, cara, ou der algum problema, então o menor problema vai ser dólar tokenizado, tá? Então, acho que esse é o risco que eu prefiro comprar se eu estiver me expondo a um dólar token. Por último, ultrapassamos aqui a marca de 10 milhões de inscrições lá nos ordinais do Bitcoin. Então, o que começou como uma brincadeira virou uma brincadeira bem grande e uma brincadeira que está gerando muita discussão dentro da própria comunidade do Bitcoin. A gente quer chamar aqui de novo o Caio Leta, tá? Esse aqui é um convite público, porque eu nem falei com ele ainda, mas é um Bitcoiner, digamos assim, que ele está com viés um pouco mais otimista, assim como eu, para tudo que está acontecendo com o Bitcoin, só que a gente quer chamar ele de novo para ter uma discussão um pouco mais aprofundada do que isso aqui pode significar para o futuro do Bitcoin, tá? Então, os ordinais começaram a bombar aí na virada do ano passado para esse, e mudaram toda a narrativa que o Bitcoin já vinha vivendo. E dado o congestionamento que isso aqui chegou a causar na rede, recorde de taxas, mineradores felizes pra caramba, porque estão ganhando dinheiro finalmente numa rede que não se sustentava de pé, sem os incentivos, isso aqui vai ficar para a história do Bitcoin, tá? E restam ver os próximos capítulos para ver o que isso aqui vai significar para a sustentabilidade da rede. Então, deixa eu só dar o bisuzinho aqui final
chat, beleza, não temos perguntas. Da minha parte, é isto e segue lá, Heitor. Um abraço.